Fala pessoal, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Cara, hoje eu quero falar com vocês sobre a lei da gravitação universal de Newton. Hoje, na verdade, eu quero mostrar como a gente vai sair das leis de Kepler, né, que são leis experimentais, e a gente vai chegar na equação de Newton usando uma matemática aqui bem interessante. Na verdade, o Newton não chegou nessa equação, tá? Foi o Laplace. Só que a ideia do Newton foi tão forte que Newton quebrou o paradigma da época. Eu já vou falar aqui com vocês, tá certo? Bora lá para a louça. Era o seguinte, pessoal. Vamos lá, vamos contextualizar um pouquinho aqui antes da gente começar. Na época do Newton, existia dois grandes problemas para se resolver na física, basicamente, que era responder por que os objetos caem com a mesma aceleração aqui próximo da Terra, na superfície da Terra, né? E se a gente lembrar, o Galileu já tinha começado a fazer esse estudo da cinemática da queda dos corpos, né? Ele falou lá até que soltando uma pena e uma bola de boliche, elas caem juntas se não tiver o ar e tudo mais. E depois ele tinha outro problema que era o seguinte: por que os corpos celestes, por exemplo, a Lua, como é que a Lua sabe o caminho que ela tem que fazer ali em torno da Terra, já que ela fica orbitando a Terra, tá? Mas como é que ela sabe que o caminho tem que ser esse aqui? Esse era dois problemas da época que os caras quebraram cabeça para resolver. E aí, o que foi que a gente tinha até Newton? A gente tinha as leis de Kepler, que eram leis experimentais, porque Kepler pegou as análises de Tycho Brahe, né, e começou a fazer, opa, peraí, eu vou encontrar padrões aqui nessas medições e tudo mais, e ele formulou as três leis, só que são leis experimentais, não tinha uma teoria por trás. Os caras perguntaram, pô, por que isso acontece? Os caras, não sei, não sei. E o Newton foi o cara que chegou e fez, peraí, ainda que eu vou resolver essa bagaça aqui, eu sei porque a Lua orbita a Terra do jeito que ela orbita, cara, tá? Então, basicamente, a gente vai tentar resolver o segundo problema hoje, que é a órbita dos planetas. Por que o planeta mantém a sua órbita, tá? Vamos lembrar aqui da primeira lei de Kepler, que ele diz que os planetas descrevem uma órbita em forma de elipse em torno de uma massa central ali maior, onde essa massa se encontra em um dos focos da elipse. Para simplificar a nossa vida, eu vou usar um caso particular da elipse, que é a circunferência, quando a gente tem os dois focos ali concentrados em um único ponto, que a gente chama de centro ali da minha circunferência. Isso não vai alterar em nada, tá? Depois a gente pode generalizar isso daqui para as elipses, tá ok? Show de bola, vamos embora. Então, primeira lei já está aqui, vamos lá ver o que acontece. Bom, a gente sabe que a Lua ela tem uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade de órbita, V0, tá aqui. Por quê? Se não existisse essa velocidade, olha que doido, se não existisse essa velocidade da Lua, ela cairia como uma maçã cai aqui na Terra, em direção ao encontro da Terra, porque a gente sabe que massa sempre vai atrair massa, cara. Olha que doido, tá? Então isso daqui já é bem interessante. A gente tem sempre que objetos que possuem massa vão sofrer atração ali, nunca repulsão, tá? Então imagine que a massa da Terra aqui, ó, que eu vou chamar de emisão, medida em quilogramas, tá? E a massazinha da Lua está aqui também medida em quilogramas. Então aqui, ok? Então a gente sabe que nesse movimento circular, cara, isso daqui é bem doido, tá? Isso daqui vem do Platão, que os caras acreditavam que o círculo era a forma geométrica perfeita, por isso começaram a dizer que as órbitas eram circulares, tá ok? Depois o Kepler quebrou isso com a primeira lei, mas enfim, o nosso exemplo aqui dá de conta disso daqui com circular. Então olha que doido. A gente sabe que se não existisse, olha que doido, se não existisse uma força mandando esse carinha fazer curva, a tendência dele natural era seguir um caminho aqui, ó, em linha reta, não era isso? Mas, nesse caso, existe uma resultante centrípeta que aponta para o centro da curva, tá? Que eu vou chamar aqui de força centrípeta, ok? É essa força que faz o objeto realizar a curva, tá bom? Em cada ponto aqui, a gente teria aqui, ó, se eu pegar ela aqui nesse ponto, nesse, a gente teria essa força centrípeta sempre apontando em direção ao centro da curvatura aqui, no caso da circunferência, para o centro da circunferência, e a velocidade aqui, ó, sempre
perpendicular a ela, tá ok? Um pouquinho de revisão aqui lá da parte dinâmica do movimento circular. Show de bola. A gente sabe equacionar um movimento circular. Como é que vai ficar? Presta atenção. A força centrípeta nada mais é do que a massa vezes a aceleração centrípeta, V0 ao quadrado, sobre o raio. Cuidado aqui. Que raio é esse, professor? É a distância entre os centros de massas desses objetos, tá ok? Vou colocar aqui medida em metros, tá bom? Então, ó, se eu pegar aqui o centro de massa da Terra e pegar o centro de massa da Lua, é essa distância que eu estou medindo, não é qualquer ponto, não é um ponto aqui qualquer, tá? É sempre a distância entre os centros de massa que a gente tem que levar em conta aqui. Tranquilo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o R lá aqui vai ser da minha equação da força centrípeta, da resultante centrípeta, essa distância entre os centros de massa está aqui, V0 ao quadrado sobre R. Ô, professor, bom, vamos lá. O que é que eu lembro aqui da velocidade, tá? Movimento circular. Eu lembro que a velocidade nada mais é do que a distância sobre o tempo. A distância para dar uma volta completa aqui numa circunferência é o seu perímetro, cara. É 2π vezes R do centro de massa, vezes o raio ali do meu movimento, dividido pelo tempo que ele leva para dar uma curva. A gente chama isso de período, né? Ok? O que é que eu vou fazer agora? Vou substituir aqui, ó. Força centrípeta vai ser o seguinte, seu módulo, né? Massa dividido pelo raio do centro de massa, vezes V0 ao quadrado, ou seja, 2π RCM sobre o período, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos desenvolver essa matemática aqui, ó. Vai ficar o seguinte, força centrípeta vai ser igual a massa dividido pela distância dos centros de massa, vezes 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π ao quadrado, raio do centro de massa, distância entre os centros de massa ao quadrado, sobre período ao quadrado, tá ok? Cara, a gente já vai estar chegando num negócio aqui bem interessante, tá? Por quê? Preste atenção, velho. Olha que doido. Se a gente lembrar da terceira lei de Kepler, ela diz o seguinte, se eu pegar o período de um planeta, de um corpo celeste, elevar ao quadrado, dividir pela distância da sua órbita ali, né, o raio médio, enfim, o raio aqui da minha circunferência ao cubo, isso daqui tem que dar sempre uma constante para o mesmo sistema, velho. Olha que doido. Isso daqui é a terceira lei de Kepler, tá? Terceira lei, deixa eu colocar aqui, ó, terceira lei. Então, o que é que eu estou vendo na minha equação aqui? Que eu tenho período ao quadrado e tenho distância, o raio ao quadrado. Só que eu precisaria do raio ao cubo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar aqui, ó, os dois lados dessa equação por essa distância do centro de massa, véio. Se eu multiplico do lado e do outro aqui a equação, eu não alterei nada, né? Como se eu coloco 10 kg de uma balança, de um lado de uma balança, coloco 10 kg do outro, eu não estou alterando em nada, velho. Estou equilibrado aqui, tá? Minha equação, essa igualdade está válida ainda. Então, olha o que apareceu. Vamos lá. Força centrípeta vai ser o seguinte. Esse carinha que está multiplicando, eu vou passar dividindo e multiplicando aquele outro, tá? Vai ficar dessa forma. Massa dividido pela distância do centro de massa ao quadrado, que multiplica. Olha o que é que sobrou aqui, velho. Presta atenção. 4π ao quadrado, distância do centro de massa ao cubo, sobre o período ao quadrado. Pô, cara, presta atenção. Período ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante. Então, se eu inverter, colocar R ao cubo sobre T ao quadrado, também vai ser uma constante. Então, 4 é constante, π é constante, tudo isso aqui é uma constante. Então, como é que vai ficar essa continha? Ó? Força centrípeta, na verdade, é o seguinte, 4π ao quadrado, R, distância do centro de massa ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, vezes a massa sobre a distância do centro de massa
ao quadrado. Mas tudo isso aqui é o quê, velho? Tudo isso aqui é uma constante, tá? Isso daqui, tudo isso é uma constante. E aqui é que vem a genialidade do cara, do Newton, tá? Presta atenção, isso daqui é matemática, velho. Isso daqui a gente consegue desenvolver, tá? Foi o que o Laplace fez. Mas o Newton foi o cara que percebeu o seguinte: a força centrípeta aqui, que está fazendo o papel de puxar uma massa em direção à outra, ela é diretamente proporcional à massa desse objeto, dividido pela distância do centro de massa ao quadrado, velho. Olha que genial é o cara, velho. Olha que genial é o Newton aqui, velho. Ele diz o seguinte: quanto mais massa, mais atração vai ter. Quanto mais próximo eles estiverem, também maior vai ser a força, né? Ó, quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a massa, maior a força também, velho. E aqui foi o que ele, a genialidade, né, do cara. Ó, todo arrupiado, bicho. Presta atenção. Newton disse que, na verdade, essa força centrípeta é o que a gente chama de gravidade, velho. Então, o que era centrípeta, que estava fazendo o objeto cair em direção à Terra, na verdade, era a força gravitacional. Era essa força que estava dizendo para a Lua como ela vai fazer o movimento. Olha que doido, velho. Cara, sensacional. Newton conseguiu, presta atenção. Antes de Newton, o que é que acontecia? O que acontecia aqui na Terra, as leis físicas que governavam a queda de uma maçã, era diferente das leis celestes, tá? Do universo, fora da Terra, que governava as órbitas dos planetas. Naquela época existia dois universos, um terrestre e um celeste. A partir do Newton, Newton fez, não, cara, uma maçã caindo ou um planeta em órbita são as mesmas leis físicas que governam esses movimentos. Olha que doido, velho. Fico todo arrepiado com isso. Não existe dois versos, só existe um único verso que a gente chama de universo. E a partir daqui, a gente unificou as leis de Newton. E é por isso que é chamado de lei da gravitação universal, velho. Uma maçã caindo ou um planeta em órbita é a mesma força que faz esse carinha se manterem, tá? Qual é a diferença de um para o outro? A velocidade que um tem. Então preste atenção. Newton falou o seguinte: essa força é diretamente proporcional, tá? Um do outro. Porque preste atenção. Se esse carinha quer sair aqui, ó, se não existisse essa força puxando para o centro, essa resultante centrípeta, que é a gravidade, ele saía pela tangente, o movimento era retilíneo uniforme. Por inércia, ele queria continuar ali, seguindo em linha reta. Só que o que acontece? A gravidade faz, ei, meu filho, você não vai embora não, vem aqui, ó, dá um puxão nele, em direção ao centro de curvatura aqui, ó, para ele realizar esse tanto aqui de curva, ó. É a gravidade que diz como é que o cara vai ficar em órbita, velho. Ele quer sair aqui por inércia, ó. Ei, vou embora aqui, ó. A gravidade faz, não, vai não, meu filho, ó. Venha para cá, vou deixar você escapar não, ó. Ela dá um puxão e o cara faz a curva. Então é a gravidade, velho, que está dizendo para ele como ele vai se movimentar em torno ali de uma massa. Olha que doido, velho. Que genial isso daqui. Não só isso, não satisfeito, o Newton fez o seguinte, pô, a Terra puxa a Lua, beleza, mas a Lua também está puxando a Terra, porque essas forças, elas seguem um princípio de ação e reação. Então, essa força aqui, ó, que a Lua faz na Terra, também, ela é igual à força que a Terra faz na Lua, só que com sentido oposto, né? Mesmo valor, cara. Então, Newton percebeu o seguinte, que a força gravitacional agora, ela é proporcional ao produto das massas. Por quê? Porque é causa e efeito, é ação e reação. Se uma das massas não existir, não vai ter ação e reação, não vai ter ali interação. Então, por isso que é o produto das massas. Se uma for zero, acabou a força. E quanto maior ali o produto dessas massas, quanto maior uma ou outra massa, mais força vai ter. Então, é proporcional
ao produto das massas inversamente proporcional à distância ali ao quadrado dos seus centros de massa. E aí, juntando tudo isso, a gente diz que a força gravitacional depende de uma constante, Gzão, eu vou dizer o que é, vezes o produto das massas mzão vezes mzinho, ou m1 vezes m2, dividido pela distância do centro de massa elevado ao quadrado. Tá aqui, conseguimos chegar na expressão da força gravitacional a partir das leis de Kepler. Até porque Kepler vem antes de Newton, né, cronologicamente falando. Então, a gente tem que, já vi alguns livros aí trazendo, ao contrário, chegando na lei de Kepler a partir da lei da gravitação, mas, enfim, cronologicamente, Newton veio depois, tá? E aí, olha que doido, velho, isso daqui. A gente consegue agora calcular a força de atração entre duas massas ali. E essa constante, professor, qual é o valor dela? Bom, essa constante, galerinha, chamada de constante universal da gravitação, ela tem um valor de 6,66 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 11, Newton, metro ao quadrado, quilograma ao quadrado, né? Para cancelar ali quilograma em metro, sobrar Newton, tá ok? Essa força é a que não deixa, essa constante é a que não deixa você passar perto de alguém, ó, e ser atraído, cara. Olha o valor dessa força, dessa constante, menos 11, 10 elevado a menos 11. Isso daqui é um valor muito pequeno. Então, para essa força gravitacional ter um valor significativo, as massas envolvidas aqui têm que ser muito grandes ou as distâncias têm que ser muito curtas para essa força ser relevante, tá? E conseguir fazer atrações ali. A gente está falando de massa de planetas ali, tá? De satélites, astros, corpos celestes, enfim, tá? E de distância muito curta ali entre átomos, distâncias atômicas, beleza? E é essa constante que não deixa aqui esse lápis ser atraído na minha direção, por exemplo, tá ok? Por esse valor ser muito pequeno, véio. Olha que doido, velho. Cara, isso daqui é muito lindo, velho. Se você não tá impressionado ainda com tudo que a gente fez até aqui, cara, vamos parar um pouco e dar uma respirada, tá? Então, só para a gente finalizar, eu queria mostrar como é que vai ficar o gráfico dessa força em relação a um gráfico de força por distância, tá? Então, eu tenho duas massas ali e eu quero saber como é que vai ficar a força à medida que eu variar a distância aqui entre os objetos, entre os seus centros de massas, na verdade, né? Aqui, R do centro de massa em metros e as forças, a intensidade medida em Newton, tá ok? Então, bora lá. Quando eu tiver uma distância R, tá, entre os centros de massa, eu vou ter um valor de força F, beleza? Tranquilo, tá aqui o meu ponto. Se eu dobrar essa distância, se eu for 2R, o esperado é que a força caia pela metade, só que perceba, na equação é ao quadrado, então essa força, na verdade, não vai cair pela metade, ela vai cair pela quarta parte. Ou seja, seria a metade da metade, né? Então, essa força aqui, quando eu dobro a distância, ela cai por 4 aqui, o seu valor. E aí, você já sabe, por 3, 3R, né? Aumentei, tripliquei a distância, a força aqui, ela vai cair para a nona parte. E aí, cara, a gente já sabe como é que vai ficar esse gráfico aqui. É um braço de hipérbole, hipérbole cúbica, né? Então, ó, ligando esses pontos, a gente percebe o seguinte, que quanto maior a distância entre os centros de massa, menor será a força de atração entre os objetos, como já era o esperado aqui da equação, não é isso? Como já era esperado. Quanto menor a distância, maior será a força que a gente vai ter ali, onde a menor distância, é claro, é próximo de zero, no limite, tendendo a zero, mas não pode ser zero, porque senão a força explode aqui para infinito, tá ok? Então, esse é o comportamento da força gravitacional em função da distância entre os centros de massa aqui dos objetos, tá ok? Cara, é isso, velho. Senão vai ficar muita coisa. Vamos parar por aqui para a gente dar uma respirada e próxima aula a gente vai desenvolver mais esses pensamentos da parte de gravitação, tá ok? Espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha compreendido a importância do Newton e
como é importante a gente trabalhar a parte da matemática hoje na física sem decorar, entendendo os processos por trás de cada equação, tá ok? O resto você já sabe, curta o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Cara, eu vou ficar feliz demais de te ajudar e de, claro, de responder o seu comentário. Espero de verdade que você saia desse vídeo um pouco mais inteligente do que você chegou nele. E, claro, vamos seguindo aí juntos nessa caminhada. Vou deixar 2 vídeos aqui de recomendação para você curtir aí, maratonar umas aulas de física sobre demonstrações. E é isso, vamos juntos. Até a próxima aula.